Olá a todos, sejam bem-vindos ao Setup Gráfico, mais uma vez analisando os principais ativos e índices do mercado. Vamos falar nessa semana um pouquinho sobre o nosso índice Bovespa, índice esse que tocou aí nos 69 mil pontos. Como eu já havia comentado, eu só me convenço que vamos retomar aí a tendência de alta no momento que ultrapassarmos aqui os 70 mil pontos. Eu vou fazer um zoom aqui para vocês, porque aí nós estamos falando exatamente de quebrar essa linha de tendência de baixa aqui no curto prazo, ok? Que eu acabei até rompendo ela, porém enquanto eu não passar os 70 mil pontos, eu não vou desfazer esse pivô de baixa que, ao meu ver, provoca aqui esse nosso índice, que ele venha pelo menos um pouco mais para baixo, ok? Repare como estou fazendo aqui um pivô de baixa, fiz retração aqui em 50% de Fibonacci e eu devo vir buscar aqui até a região entre 66 e 65, como de praxe, Petrobras e Vale. Acho que é importante porque são os dois carros-chefes aí no mercado e o que acaba alavancando aí a nossa bolsa, tá? Petrobras para mim continua ainda num canal de baixa. Eu poderia ter um canal aqui mais de longo. Deixa eu trazer esse aqui pelo mais longo. Posso ter um canal aqui, ó, que vem de muito tempo, ok, mais ou menos aqui assim, ó. Ok, isso aqui tudo tem tendências de baixa e aonde ele pode estar fazendo aqui passagens. Repare que ainda a tendência é baixa, também na minha visão, enquanto Petrobras não ultrapassar os R$ 29, não está claro desmontado esse canal, ou seja, eu não começo a fazer pivôs de alta, ou seja, sempre eu faço topos e fundos menores do que os anteriores, ok, mais baixo. Então enquanto eu não romper essa região dos R$ 29, no médio prazo eu ainda estou trabalhando em tendência de baixa na Petrobras, ok. Vamos ver como está a nossa Vale. A Vale continua congestionada aqui, deixa eu dar um zoom, entre R$ 50 e 47. Enquanto não romper esse patamar, nós estamos aqui só testando topos e fundos. Repare que nesse caso, quando eu falo congestionada, porque sempre o topo e o fundo anterior é praticamente do mesmo tamanho, ou seja, ele fica tocando essas duas extremidades, mas sem força suficiente para rompê-las, ok? E aí eu quero falar um pouquinho essa semana, uma visão um pouquinho diferente e até uma dica aí para os investidores, o que a gente deve estar avaliando, que outras ferramentas ou outros indicadores me apontam a tendência do mercado, tá? E entre eles eu vou mostrar para vocês um site muito bacana que eu acabo utilizando aqui também para tomada de decisões, que é o www.dadosdabolsa.com. E que gráfico é esse que eu estou olhando aqui agora nesse momento? Eu estou olhando o gráfico, tá, de aluguel das ações, ou seja, aquele investidor que tem um papel, que tem uma visão de longo prazo com esse ativo. Quando ele percebe que a tendência do seu ativo é no curto prazo, no médio prazo, uma tendência de baixa, ele acaba fazendo um lançamento de opções, dando a possibilidade para que outros investidores comprem os direitos de permanecer com aquela ação num determinado preço, e se houver uma alta, essa pessoa que comprou esse aluguel, ou seja, que alugou esse papel, ele pode exercer por aquele preço que ele quer pagar, que ele pagou no aluguel. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, tá? Se alguém tiver alguma dúvida de como fazer isso, como trabalhar, o que eu estou dizendo aqui, não escrevam para setupgráfico@gmail.com, que eu mando material detalhado para vocês. Eu tenho o maior prazer de explicar para vocês como é que é esse tipo de operação, tá bom? Mas aqui eu quero só me ater ao seguinte detalhe, mostrar para vocês esse gráfico, onde eu tenho aqui visão de aluguel e visão de ação. E reparem como em algum momento aqui no mês 11 acreditava-se que Petrobras em algum momento ela estaria numa tendência de alta, ou seja, uma recuperação de alta, e aí os investidores deixam de alugar esses papéis até por medo de serem exercidos e terem que entregar seus ativos. Então isso é algo muito bom para você acompanhar, tá? Enquanto o aluguel tiver maior do que a ação, isso quer dizer que os investidores, as pessoas que estão trabalhando nesse papel, elas não acreditam que a baixa vai continuar, que em algum momento vai haver uma reversão, que a tendência de alta vai se recuperar, e aí nesse momento eles querem estar fora do mercado. Mas como que eu estou vendo Petrobras, que eu acabei de falar para vocês, numa tendência de baixo, num canal de baixo de longo prazo,
e os aluguéis da ação, ela continua baixa, né? Ou seja, eu não tenho, o número de aluguéis está menor do que o patamar de ação, porque as pessoas que trabalham com a Petrobras realmente estão assustadas com essa baixa, ou seja, que Petrobras está num patamar tão baixo que em algum momento vai fazer uma reversão. Nós estamos falando aqui, nós estamos chegando próximo do patamar da crise, tá? De final aí de 2008, onde eu estou falando em R$ 17 e hoje a Petrobras está 25. Então está muito próximo, nós estamos falando aí de uma queda de mais, deixa eu traçar aqui para vocês. Estou falando aqui de uma queda de mais ou menos, deixa eu desativar isso aqui, uma queda de mais ou menos aí 35%, nós vamos tocar já o patamar de 2008, enquanto uma subida de 90% eu volto no patamar histórico, ou seja, realmente a Petrobras, numa visão fundamentalista, numa visão a longo prazo, ela está um papel atraente, tá? E o mesmo acontece para a Vale. Os investidores acreditam que a Vale vai dar continuidade no movimento dela de alta. Com isso, quando eu olho os aluguéis, tá? Deixa eu voltar aqui no aluguéis. E aí eu vou pegar exatamente aí os aluguéis da Vale. O que eu percebo aí nesse mercado, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu até quis fazer tudo em real time para vocês, até para que tenham a visão aí do que eu estou pegando, qual que é o site, enfim, tá? Eu estou falando aqui do www.dadosdabolsa.com. Vamos olhar como que está o aluguel da Vale. E vocês vão perceber que eu estou comentando aqui para vocês que a ação ela está mais baixa do que o aluguel em si. Ou seja, também os investidores entendem que aqui, ó, no começo aí de 2010, Vale não é um ativo mais para se trabalhar no aluguel. Ou seja, eu estou numa tendência de alta, eu tenho boas expectativas para esse papel. Diferente quando eu olho agora, eu estava olhando agora há pouco, até antes de gravar esse vídeo para vocês, do caso da Usiminas. Usiminas é outra realidade, tá? Os investidores que têm esse papel, e aí eu diria aqueles investidores que estou falando lá antes da crise, quando os Usiminas chegou a 40 e poucos reais, como que eles acreditam agora que os Minas é um papel para se trabalhar no aluguel, ou seja, ficar fazendo lançamento de opções para aqueles investidores que querem montar travas, alguma coisa parecida, e eu possa ser rentabilizar a minha carteira porque o papel só vem em queda. Então, assim, repare como agora aqui o preço, exatamente nós estamos falando que nessa região, quando a ação pontou para baixo, o aluguel vem com forte para cima e momentos se cruzaram. Eu estou falando aqui em meados do mês 11 e como isso permanece o aluguel acima das ações. E aí eu volto aqui, vamos olhar o gráfico e vamos refletir o que eu estou falando para vocês, porque é importante olhar também esse indicador de posições alugadas. E vamos aqui para o mês 11 e olha, deixa aqui, estou pegando um gráfico mensal, deixa eu pegar um gráfico semanal. E olha o que aconteceu com a Usiminas no mês 11, tá? Vamos pegar aqui o gráfico diário. Olha o que aconteceu com os Usiminas aqui no mês 11. Olha que forte queda aqui, ó, tá? Dentro da média, vinha numa média bem baixa de volume, e aqui entrou numa média acima da média, ou seja, um pouco acima da média e com queda. Isso aqui é um sinal ruim. Médias móveis cruzando para baixo, ok? A de 9 cruzando de 50 e cruzando de 21. Isso dando maior força a essa queda. Rompimento de suporte. O suporte estaria aqui, ó, em R$20, R$19,39. Ou seja, é um momento ruim de Usiminas, onde os investidores não confiam que esse papel ele vai se recuperar de médio prazo, e aí começam a abrir posições alugadas. Então, você olhar esse tipo de gráfico e começar a reparar quando você vê esses movimentos, ou seja, topos e fundos descendentes na ação e topos e fundos ascendentes no aluguel, alguma coisa está errada, tá? Então, se eu tivesse olhado esse movimento mais ou menos por aqui, e aí eu estou falando no começo do mês 11, eu estaria por volta desse patamar, que foi até um topo razoável de R$23, e teria vendido no primeiro momento que os Minas, por exemplo, abriu num gap aqui, abriu num gap de baixa, ok? Abriu num gap de baixa, teria vendido aqui,
ok? E aí livrar um pouquinho do prejuízo do meu capital, ok? Então quis mostrar para vocês aí um pouquinho do que é aí essa questão dos aluguéis, tá? E um outro dado interessante que eu quero falar para vocês é do indicador que eu acompanho no mercado lá fora, que é o indicador VIX, que é um indicador aí que mede a volatilidade do mercado das ações dos Estados Unidos, tá bom? E eles chamam isso muito de gráfico do medo. Por quê? Porque quando a bolsa ela está no momento de indefinição e mais provável de queda, a volatilidade impera. O que é volatilidade? É a distância percorrida dos papéis num movimento de curto prazo, tá? Então quando eu volto para o gráfico, eu pego um gráfico, por exemplo, da Klabin, isso aqui é volatilidade, tá? Ó, essa região é volatilidade. Olha o tamanho dos candles. Olha como que é grande aqui a questão da movimentação desse papel, tá? E ainda até aproveitando aqui, Klabin ainda não me convence enquanto não passar aí os 5,50, ok? Mas assim, isso é volatilidade. Então quando eu falo do VIX, eu estou medindo a volatilidade do mercado lá fora. E eu vou montar aqui para vocês um gráfico rápido para que a gente consiga traçar alguma coisa e olhar o que eu estou dizendo, tá? Deixa eu fazer um desenho para vocês e aí nós vamos falar um pouquinho do Dow Jones, tá? Então olha como que o VIX está na tendência de baixa. Isso é positivo, ou seja, a questão do medo do investidor está baixa. Mas quando ele começa a romper isso para cima, aí é uma hora de se preocupar. E eu estou falando do VIX exatamente quando ele começou a entrar nessa tendência de baixa em julho, tá? E vamos olhar agora, julho, como que o Dow Jones estava, tá? Aí a gente vai lá para o Dow Jones, a bolsa lá fora. Deixa eu tirar aqui os gaps. E aqui foi julho, ó. Olha o que julho fez. Eu tive cruzamento de médias móveis para cima, tá? Apesar de ter tido uma para baixo aqui depois, mas logo eu tive uma recuperação. Mas se eu olhar aqui no gráfico semanal, que me dá uma visão um pouquinho mais de longo prazo, eu tenho aqui uma... Então reparem aqui, vou voltar de novo no gráfico do VIX. Esse aqui eu pego no http stockcharts.com, tá? Onde você pode ter essa visão do VIX. Eu acho que é interessante também acompanhar esse tipo de indicador, até para você saber com que momento se posicionar, tá bom? E aí eu voltando para o Dow Jones e pegando ele exatamente aqui no período mensal, que aí nós vamos falar bem mais de longo prazo do Dow Jones, eu consigo traçar aqui e enxergar o que nós podemos ter com o Dow Jones. E aí eu traço a Fibonacci do fundo ao topo, esse topo aqui de 11.200, fundo em 6.475 no auge da crise, e aí eu projeto para cima esse Fibonacci, ok? Até porque nós estamos já trabalhando em cima das médias móveis de 21 períodos, isso é positivo. E reparem aonde que 161% de Fibonacci, aonde possa vir a ocorrer retrações, nos pontos fortes Fibonacci vem tocar. E é aí que eu falo da importância da análise técnica, né? O quanto isso funciona, tá? Então 14.238, repare que foi o topo histórico do Dow Jones. Então, mas oxa, como que agora eu tô falando do presente e quando eu faço uma projeção do que está acontecendo nesse momento no mercado, o Fibonacci me demonstra uma situação que aconteceu no passado que possa vir a repetir, ok? Então por isso que é a importância da análise técnica. Então realmente eu preciso esperar o Dow Jones romper esse patamar aqui dos 11.500, tá? E se eu trouxer isso aqui para o semanal, onde que isso aqui estaria tocando? Deixa eu dar um zoom nesse gráfico. Nós estamos falando aqui de um topo aqui no passado, tá? E que isso acaba formando aqui uma resistência, então eu tenho que esperar ultrapassar esse patamar. Veja que na última semana, no último pregão, teve volume de alto, isso é bom. Vamos esperar ultrapassar esse patamar para quem sabe vir buscar, lógico que isso não vai ser no curto prazo, mas vir buscar aí os outros patamares, e é isso também indo impulsionar a nossa bolsa brasileira, tá bom? Que também não adianta você crer que o índice Bovespa ele vai andar na contramão do índice norte-americano. É impossível, a nossa economia hoje ainda não é tão forte a esse ponto, tá? Então é importante ficarmos de olho. Então eu quis falar para vocês hoje, além de algumas análises rápidas de Petrobras, Vale e nosso índice, falar aí mais o que eu acompanho no momento que eu quero abrir posições e pensando um pouquinho mais em médio e longo prazo, exatamente nesse momento que a bolsa
está um pouquinho indefinida. Então o que